Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês como eu fiz para aprender a falar inglês e como eu fiz uma entrevista de emprego para uma vaga no exterior. Já adianto que essa é uma história divertida, então fique comigo até o final do vídeo. Já se inscreva no canal logo no comecinho do vídeo, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você conhece e bora começar! Se você é novo aqui no canal, eu sou a Giovanna Heringer, sou UX Designer e compartilho a minha vida trabalhando de casa. E eu resolvi trazer esse assunto porque o inglês é uma ferramenta essencial no nosso dia a dia como profissionais de tecnologia. Tanto pelos termos que permeiam o universo de TI, que são, em grande parte, termos em inglês, mas também porque muitas informações que às vezes a gente vai procurar, a gente encontra conteúdos em inglês, porque a gente às vezes precisa trabalhar com clientes que falam o idioma, usam o idioma como ferramenta de comunicação. Então, o inglês, ele é essencial no dia a dia do profissional de TI. E eu costumo dizer que não é um diferencial, e sim uma necessidade. A gente precisa entender inglês, a gente precisa se comunicar em inglês. E aí eu resolvi compartilhar com vocês como eu fiz para aprender a falar inglês e também contar essa história dessa entrevista de emprego que eu fiz para uma vaga no exterior. Então, bora começar pela primeira etapa, como que eu aprendi inglês. Quando eu era criança, adolescente, eu não tive acesso a cursos tradicionais de inglês, como Wizard, CCAA, FISC, etc., ou cursos locais, assim, aqueles cursos que tem só na sua cidade. Como eu moro aqui em uma cidade de interior, então tinham os professores famosos aqui da minha cidade, eu não tive acesso a esses cursos, porque minha família não tinha condições de pagar um curso de inglês para mim quando eu era criança, adolescente. E aí, durante a escola, no ensino primário, quando eu comecei a ter aula de inglês na escola, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, então quando eu comecei a ter aulas de inglês, eu fiquei apaixonada pelo idioma e eu gostava muito de aprender, gostava muito de prestar atenção nas aulas, eu gostava muito de procurar coisas assim que eu tinha acesso com base no que eu tinha naquela idade, né? Eu comecei a ter aula de inglês mais ou menos na segunda série, hoje terceiro ano. Então eu prestava muita atenção nas aulas e fui cada vez mais buscando ferramentas para aprender o idioma com o que eu sabia e tinha acesso naquela época, pensando que assim, eu comecei a ter aula de inglês, eu era criança, então eu buscava informações de acordo com o que eu sabia. Então eu prestava muita atenção nas aulas e fui buscando e encontrando ferramentas ao longo do tempo que me ajudavam a aprender inglês, como, por exemplo, na minha casa tinha um DVD de um karaokê de músicas variadas de flashback que eu acho que meu pai comprou errado. E aí tinha várias músicas lá em karaokê. E uma curiosidade sobre mim, eu sou fã do ABBA, conjunto ABBA desde criança. E aí, nesse DVD de karaokê, tinha umas músicas do ABBA. E aí, eu pegava, colocava ele na TV. E aí, eu pegava, colocava as músicas que eu já tinha escutado em outra oportunidade. E aí, eu ficava tentando acompanhar e cantando as letras. E foi aí o primeiro acesso a usar a música como ferramenta para aprender inglês. E aí o tempo foi passando, no ensino médio, como eu já mencionei aqui, eu fiz um curso técnico em informática integrado ao ensino médio. E aí nessa época eu tinha duas disciplinas de inglês. Eu tinha o inglês normal e eu tinha inglês técnico, que era o inglês voltado para as disciplinas de tecnologia da informação. E aí mais ou menos no segundo ano do ensino médio eu fui sorteada para um curso de inglês que seria ofertado pelo instituto que eu estudava. Aí eu fiz mais ou menos um ano de curso no próprio instituto, com o material do Cambridge Press, aquela apostila do Interchange English Course. Então, foi um material muito bom, era a professora que eu tinha no instituto que é excelente, então foi uma época muito boa, onde eu pude aprofundar bastante os meus conhecimentos em inglês, aprender bastante de gramática, conversação, etc. Tudo que se aprende de forma estruturada num curso de inglês. E aí, então, eu fazia dessa forma, eu tive acesso a esse curso pela escola, prestava muita atenção nas aulas tanto do curso que eu fiz por um ano, quanto as aulas das disciplinas de inglês que eu tinha na escola, e usava muito alguns outros recursos a meu favor, como músicas, tentar escutar a música e cantar a música. Então, com isso, eu ia aprendendo pronúncia, eu ia aprendendo vocabulário. E aí, nessa mesma época, eu usava muito como recurso filmes e séries. Então, foi quando eu comecei a assistir Friends, acho que é a série padrão que todo mundo indica, tipo assim, olha, você quer aprender a falar inglês, começa a assistir Friends e assiste em inglês legendado, troca depois a legenda para inglês, assiste sem legenda. Então eu ia fazendo isso, usando essa ferramenta de filmes e séries
também para aprender vocabulário, pronúncia, conversação do dia a dia. Então, hoje em dia, o inglês continua sendo parte do meu cotidiano, eu continuo aprendendo inglês, eu uso bastante o Duolingo como ferramenta, escuto bastante música em inglês, assisto filmes, séries. Gosto de assistir conteúdos aqui no YouTube também em inglês para melhorar o idioma. Leio bastante conteúdo relacionado à minha área de UX em inglês, também para praticar, para ter vocabulário dentro da minha área técnica. Recentemente eu estou usando também o Cambly para conversação, tem sido muito bom porque a gente busca bastante a teoria, né? Então vocabulário, escutar bastante o idioma, escrever, mas a gente sempre dá uma travada na hora de falar. Então tem sido muito bom para dar justamente essa destravada na hora de se comunicar em inglês. Inclusive eu tenho um link que dá acesso a uma aula gratuita no Cambly. O Cambly é muito legal, eu super recomendo. Eu vou deixar aqui na descrição, convido vocês a acessarem e conhecerem essa plataforma, porque realmente é muito boa. Você tem aulas com professores nativos da língua inglesa, você pode escolher o sotaque dos professores que você gostaria, como o sotaque americano, sotaque inglês, etc. Várias nacionalidades. E é muito bom, uma plataforma muito boa. Eu vou deixar o meu link aqui que te dá acesso a uma aula grátis no Cambly. Então, em resumo, foi assim que eu aprendi a falar inglês. Não foi do dia para a noite, é uma construção de muito tempo. Tem como acelerar isso? Por exemplo, se eu tivesse tido acesso a um intercâmbio, alguma outra coisa que acelerasse mais o processo, é claro que eu teria aprendido a falar mais rápido. Então eu gostaria de trazer essa visão realista de que a gente precisa investir tempo no que a gente aprende, as coisas não acontecem do dia para a noite, é uma construção diária, a gente não precisa ficar ansioso de saber tudo de uma vez, a gente precisa ir aos poucos e melhorando um pouquinho de cada vez. Se for parar para fazer as contas, quando eu comecei a aprender inglês assim, de fato, prestar atenção no idioma e querer melhorar, isso deve ter começado mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos. Hoje eu tenho 23. Então, são 11 anos de construção, de contato com o idioma, de muito esforço para chegar aonde eu estou hoje. E quando eu faço testes de inglês, testes de proficiência da língua, eu fico como, mais ou menos, eu fico lá no intermediário, assim, do comecinho, sabe? Tipo, vamos supor que tem 4 níveis do intermediário até chegar no avançado. Eu tô lá no primeirinho, não tô no último. Então, assim, existem formas de chegar à fluência mais rápido, como intercâmbio, como uma imersão no idioma, mas não foi assim que aconteceu na minha trajetória, eu não tive acesso a essas ferramentas e eu busco ainda melhorar ainda mais no idioma e aprender novos idiomas. Eu quero muito continuar essa aprendizagem, eu acho que faz muito bem pra cabeça da gente, a gente tá sempre buscando aprender coisas novas, tirando o cérebro da gente da zona de conforto. Então, eu acho que eu tô bem satisfeita com o que eu sei até hoje, mas eu quero mais. Eu quero continuar aprendendo e eu quero continuar buscando melhorar cada dia mais no idioma. Então, agora eu vou compartilhar com vocês como que aconteceu essa entrevista para uma vaga no exterior. Então, foi assim. O meu sogro compartilhou comigo uma vaga que estava aberta da Amazon, relacionada à área de marketing, que era o que eu trabalhava na época, isso foi em 2020. Aí ele compartilhou comigo, eu li a descrição e vi que, assim, eu tinha fit com aquela vaga. E aí era assim, a vaga pedia aproximadamente 2 anos de experiência em marketing, alguns requisitos técnicos, e tinha uma cerejinha do bolo que era o seguinte: o candidato precisava ser fluente em português. Aí eu falei assim, gente, perfeito. Eu me encaixo em todos os requisitos da vaga. Eu falo inglês mais ou menos e eu sou fluente em português, eu sou nativa. Eu nasci no Brasil, eu falo português do Brasil. E aí eu achei assim, olha, vou tentar. Ou não, eu já tenho, vou me candidatar para essa vaga. Eu não sei se eu mencionei no começo, mas a vaga era pro headquarter de Seattle. Não era a Amazon do Brasil, era a Amazon de Seattle. Aí tá, eu li a descrição da vaga, me candidatei, só que eu não tava dando nada por ela, porque eu falei assim, gente, se nem as vagas do Brasil me respondem, me dão retorno, essa vaga para os Estados Unidos, aí que eu não vou ter retorno mesmo. Mas assim, cadastrei, preenchi todos os dados e mandei a minha candidatura para a vaga. Aí passaram alguns dias, eu recebi um e-mail confirmando a minha inscrição na vaga e pedindo para que eu respondesse um assessment. Aí eu falei assim, gente, eu não acredito.
nossa, bora, vou preencher esse assessment agora. Aí, esse assessment durava mais ou menos uns 40 minutos, eram várias perguntas de várias situações que poderiam acontecer dentro do ambiente de trabalho e querendo saber como que a pessoa, como o candidato reagiria naquelas situações. Aí, eu respondi todo o questionário de assessment, ele era todo em inglês, eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer ele, porque tinha alguns termos bem específicos, algumas coisas assim que me faltavam vocabulário, mas eu consegui preencher tudo, enviei o assessment. Aí eu preenchi o assessment e logo em seguida, alguns dias depois, uma recrutadora entrou em contato comigo e aí ela me mandou um e-mail pedindo algumas informações, como pretensão salarial, e perguntou se eu tinha disponibilidade para uma ligação telefônica. Aí eu falei assim, gente, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu fiquei pasma, juro, eu fiquei pasma. E assim, naquela época eu tava me candidatando para vagas aqui no Brasil, só que eu ficava recebendo só e-mails de negativa, tipo, não estavam me considerando para vaga e agradeciam lá pela participação. E eu falei, gente, eu não acredito, será que vai dar certo? Será que realmente eu vou conseguir essa vaga? Eu fiquei assim realmente empolgada com a troca de e-mails. Aí eu fiquei bem esperançosa, falei assim, nossa, eu acho que vai dar certo, eu acho que o negócio aqui vai rolar, vai dar bom, né? Aí eu respondi a recrutadora, nós marcamos o horário da ligação. E aí, assim, eu fiquei super apreensiva, super nervosa, porque eu não tinha muita experiência de conversação. A ligação seria por telefone, eu poderia não entender o que ela estava falando, eu poderia ter dificuldade para responder o que ela me perguntasse, né? Mas aí eu busquei formas de me preparar para essa entrevista. Aí o que eu fiz? Eu tentei antecipar um roteirinho de coisas que ela poderia me perguntar. Aí eu fiz esse roteirinho de perguntas, escrevi as respostas e pedi ajuda para minha professora do ensino médio, que se dispôs a me ajudar. Aí ela revisou meu roteiro e nós fizemos uma ligação e aí ela simulava a recrutadora e eu ia respondendo e aí com isso a gente ia praticando, assim, ela ia corrigindo minha pronúncia, ela ia me dando dicas de como eu poderia conversar melhor durante essa entrevista de emprego. Aí chegou o dia, foi mais ou menos em maio de 2020, eu lembro o horário, foi às 2 da tarde, horário de Brasília, e aí eu tava super nervosa, minha mão suava, eu tava assim que não me aguentava de nervosismo. O meu celular tocou, a chamada foi feita pelo WhatsApp, eu acho que por custos de ligação interurbana e tal, acho que ficaria mais prático a gente fazer pelo WhatsApp, e foi chamada de voz mesmo, não foi chamada de vídeo. Aí a recrutadora começou a conversar comigo. Se ela fez alguma piada, se ela fez alguma coisa assim pra descontrair, eu não entendi. Juro que eu não entendi, mas tipo assim, eu acho que foi bem profissional mesmo. Ela teve uma forma de falar bem tranquila, perguntava, assim, em alguns momentos ela perguntava se eu estava entendendo o que ela estava falando, eu falei que sim. E aí ela me fez perguntas como se eu era brasileira, se eu morava realmente aqui no Brasil, porque isso acabou entrando essas informações lá no que eu tinha preenchido para vaga. Aí agora eu não sei se eu vou lembrar com detalhes o que foi perguntado, mas, por exemplo, ela pediu para eu falar um pouco sobre mim. Aí eu falei sobre a minha formação, com que eu trabalhava. Aí depois ela perguntou o que tinha me feito me interessar por aquela vaga. Aí eu tinha também uma resposta pronta para isso. Aí eu falei, li essa minha resposta. Tentei ao máximo não ficar, tipo, estática lendo, eu ia devagar, tentava dar uma entonaçãozinha assim no que eu tava falando, mas eu tava mega nervosa. Eu nem sei como que soou pra ela. Deve ter soado super robótico, porque eu tava muito nervosa mesmo. E muito insegura, tudo, assim, muitas emoções misturadas. Aí ela conversou comigo mais um pouquinho dessas perguntas, assim, sobre mim e tal. E aí ela me perguntou se eu já tinha tido experiência com facilitar. Ela usou a palavra hosting, era tipo. Agora eu não sei uma tradução direta para isso, mas em resumo ela perguntou se eu já tinha facilitado webinars ou webinários, que fala aqui no Brasil, né? Que são tipo treinamentos, cursos rápidos, né? Aí eu falei que não, que realmente eu nunca tinha tido essa experiência. E aí com isso ela falou do que se tratava o trabalho, que era facilitar, esse profissional iria facilitar
webinars em português, provavelmente para clientes aqui da América Latina, brasileiros. E aí precisava de ser uma pessoa que tivesse experiência com isso e também experiência com marketing, né? Que era o que estava sendo pedido na vaga. Aí ela falou comigo mais um pouco assim sobre como seriam as próximas entrevistas se eu passasse para as próximas etapas. Aí ela falou para eu me preparar para me aprofundar nos temas que me fossem perguntados. Ela falou assim que a entrevista ela não seria capciosa, ela não teria pegadinhas, mas que as pessoas que iriam entrevistar nas próximas etapas, elas gostavam que aprofundasse bem nos assuntos que fossem tratados. E que eu teria mais uma entrevista que seria com os gestores desse headquarter de Seattle, onde eu trabalharia. E posteriormente eu teria uma entrevista em português. Aí, pra ver se eu falava português mesmo. Se eu tivesse chegado nessa parte, acho que eu teria arrasado, né, gente? Porque aí sou nativa. Eu acho que teria dado tudo certo, mas não cheguei. Opa, dei spoiler. Aí ela me deu essas informações. Perguntou também, eu acho que ela chegou a perguntar se eu tinha visto. Se eu tinha visto para os Estados Unidos. Eu falei que eu não tinha nem de turista. Inclusive, não tenho até hoje. A gente tentou tirar visto em março desse ano e fomos negados. Eu posso até contar isso para vocês, se vocês quiserem, posteriormente. Aí foi isso, ela agradeceu e desligou a ligação. Gente, eu tava pálida. Eu não tinha cor no meu corpo mais, de tanto nervosismo, mão suada, mega nervosa mesmo. Aí deu aquela baixada de adrenalina. E aí, pouco tempo depois, acho que até no mesmo dia, eu recebi uma mensagem falando que eles agradeciam a minha participação no processo seletivo, mas que eles iriam prosseguir com outros profissionais, com outros candidatos. Eu fiquei bem triste porque a essa altura da ligação, a família já estava sonhando. Tipo assim, como meu sogro tinha achado a vaga e compartilhado comigo, e aí as coisas começaram a dar certo, tava todo mundo envolvido sonhando nisso. Tipo assim, a gente já tava fazendo planos. Assim, eles fazendo planos que iriam me visitar lá em Seattle. Na época eu namorava com o Daniel, não era nem noiva, nem casada, nem nada. Então a gente ficava pensando assim, nossa, como que a gente vai fazer? Eu vou primeiro, depois você vai. Tipo assim, a gente tava viajando mesmo. A gente tava viajando na maionese com essa história. Pra vocês terem uma ideia, eu tava procurando casas, apartamentos, estúdios pra alugar em Seattle. Eu tava olhando o valor de carro pra comprar. Eu tava vendo como que era a cidade, clima, pontos turísticos, vendo vídeos sobre esse headquarter da Amazon lá em Seattle. Então, assim, eu tava sonhando alto, eu tava assim, longe mesmo, tava indo muito longe na expectativa. E aí eu costumo brincar assim que o tombo foi grande na hora que eu recebi a negativa, porque a gente já tava fazendo 1000 planos, como se tudo já tivesse dado certo. Mas assim, é uma história legal de se lembrar. Eu tenho muito carinho por esse acontecimento, porque isso me fez perceber que é possível, sabe? Ficou esse aprendizado. É possível a gente se candidatar para vagas no exterior, é possível a gente trabalhar no exterior. O que precisa é a gente estar preparado para essas oportunidades. Então, eu não atendia ao que eles precisavam naquele momento. Mas se por acaso fosse para acontecer, se eu tivesse todos os requisitos que eles estavam precisando, teria dado certo. Talvez eles teriam conseguido um visto para mim, talvez as coisas teriam se encaminhado se eu atendesse os requisitos que eles precisavam para aquela vaga. E aí, com isso, realmente eu cheguei a essa conclusão de que é possível, a gente precisa tentar, a gente precisa estar de olho, assim, se essa for uma vontade, se esse for um objetivo, a gente precisa se candidatar para vagas, a gente precisa se expor a esses desafios. E a gente precisa se preparar, porque a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Então a gente precisa estar preparados para que na hora que surja a oportunidade perfeita, a gente consiga agarrar ela e consiga estar dentro dos requisitos necessários para aquela oportunidade. Então eu gostaria de mostrar para vocês que é possível aprender inglês de formas não tradicionais, digamos assim, né? Formas que vão além dos cursos tradicionais que a gente vê por aí.
Então é possível a gente se expor à língua de formas gratuitas, é possível a gente buscar o conhecimento da língua inglesa de formas acessíveis, com coisas que a gente tem acesso no nosso cotidiano e de formas que a gente aprenda de verdade, que vão expandir o nosso vocabulário, que vão melhorar a nossa aprendizagem, que vão fazer com que a gente compreenda a língua, consiga ler, consiga entender, consiga escutar, consiga falar. Então, são vários fatores e coisas que a gente pode buscar de forma gratuita e de forma acessível no nosso dia a dia. Então, eu deixo de dica que vocês pratiquem através de músicas, de filmes, textos em inglês. Uma coisa que eu costumava fazer também era buscar historinhas infantis em inglês. Então, são coisas bem simples, o vocabulário bem simples. E aí, eu já conhecia a história, então eu ficava lendo em inglês para melhorar o meu vocabulário. Então, essa é uma dica legal também. Às vezes, até desenho animado, tipo Dora Aventureira, super legal que ela mostra, tipo assim, quando ela fala, aonde está o mar? É para criança aprender que aquele desenho da água, aquela praia, significa que aquele é o mar, entendeu? Então isso serve pra gente também. Na hora que ela perguntar isso em inglês e repetir a palavra, a gente repete também. Então, é legal também usar uns recursos um pouco mais fáceis para quando a gente está começando. E por fim, eu recomendo o Duolingo e também o Cambly, que eu vou deixar o meu link aqui embaixo. E é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas dicas possam ajudar vocês na aprendizagem da língua inglesa. E se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem saber algo mais, deixa aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários e respondo todos também. Então é isso pro vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!